Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Orquídeas de Rondônia. Olhem só, aqui na minha mão eu tenho uma folha de aloe vera, a famosa babosa, tá pessoal? E vocês sabem como utilizar ela nas orquídeas para ter florações como essas? Olhem só, um cataceto com uma haste floral, aqui tem duas, aqui mais outra, três e ali mais outra, quatro hastes florais em apenas um cataceto, pessoal, fora as que já morreram aqui, ó, que são mais duas, tá? Então, no caso, esse cataceto estava com 6 hastes florais. Olhem só, esse outro cataceto, uma, duas, 3 hastes florais, tá? Essa daqui já está no final da floração, tá? Esses daqui deram uma atrasadinha. Então, se você quer aprender como ter muitas flores nas suas orquídeas usando apenas uma folha de aloe vera, fica até o final desse vídeo, sem mais enrolação, porque é o que nós vamos ensinar no vídeo de hoje. Deixe o seu like também, por favor, e sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo. Olhem só, pessoal, aqui na minha mão eu tenho um Cycnoches, tá? Vocês podem ver que ele está bem debilitadozinho, porém não está morrendo nem nada, só está debilitado, falta de nutrientes. E é com essa aloe vera que nós vamos lotar ele de nutrientes, tá? Antes de fazer a mistura, eu vou fazer um replante para vocês verem, tá? Que tem bastante gente me pedindo para fazer uns replantes nos vídeos, então eu vou fazer um replante aqui para vocês. Olhem só, as raízes dele, pessoal, grudou bastante substrato, tá? Quando gruda bastante substrato assim, não tem a necessidade da gente fazer a retirada das raízes ou do substrato. Até porque se a gente for retirar esses substratos aqui que estão grudados, é perigoso arrebentar, estourar algumas raízes novas da orquídea, tá? Então, quando ela ficar assim, ó, grudada com bastante substrato, eu não mexo, tá, pessoal? Tá? Mesmo que tenha raízes mortas, eu prefiro não mexer. E é uma planta nova, ó, só tem apenas um bulbo e soltou esse outro, é uma mudinha. Eu vou colocar ela nesse vaso, tá? De garrafa PET de refrigerante, muito bem furada, tá? Para ter uma drenagem excelente. Lá no fundo, pessoal, eu sempre coloco pedra, ou pedra brita, carvão ou isopor, tá? Para poder fazer uma drenagem e o substrato não entupir os buracos que ficam lá no fundo. E o substrato que eu vou utilizar é esse daqui. Esse daqui, pessoal, é um mix, tá? Tem pedra brita de construção, tem pedra de riacho, tem casca de arroz carbonizada e chips de coco com casca de pinos triturada bem pequena. É um mix aí que tem vários substratos misturados e é riquíssimo em nutrientes que vai ajudar a nossa orquídea aí a se nutrir quando ela soltar as suas raízes novas e grudar nesse substrato novo aqui, tá? Vai dar um excelente resultado aí nela. Então, vamos lá. Primeiro passo, pessoal, eu sempre pego o vasinho, né, igual está aqui, e coloco um pouco de substrato no fundo para fazer a famosa caminha que eu falo. Pessoal, já aproveite aí, por gentileza, e deixa aí nos comentários qual o estado e a cidade que você está nos assistindo. Eu falo do estado de Rondônia, cidade de Cerejeiras. Tem muita gente comentando aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Nordeste, Bahia, até mesmo fora do Brasil, nos Estados Unidos, Índia, Espanha, China. Muito obrigado a todos. E olhem só, já coloquei, tá? Coloquei cerca de 2 dedos do substrato. Agora o que eu faço, pessoal? Eu pego, coloco a orquídea aqui, ó. Eu vejo que já ficou rente com o vaso, olha lá. Eu já posso vir completando com o substrato. Como eu estou só com as duas mãos aqui, eu vou firmar ele aqui, ó. Tá vendo? Eu já firmei com o dedo, né? Agora eu só completo ao redor do vaso com o substrato. Pessoal, esse substrato aqui ele é bom porque a casca de arroz carbonizada, para quem não sabe, ela contém vitamina B1, tá? Que é a tiamina, que enraiza orquídeas. É um nutriente que já tem nela, tá, pessoal? Muita gente me pergunta se eu coloco esses produtos, se eu coloco esses nutrientes nos produtos. Pessoal, produtos naturais, igual nós vamos mostrar aqui, tem muitos nutrientes, tá? Então podem ser utilizados aí sim nas orquídeas. Olha só, pessoal, coloquei aqui o substrato. Agora eu só aperto um pouquinho, tá, pessoal? Bem fraquinho para não machucar a planta, tá? Olha lá como que ficou, tá? Eu vou mudar a câmera já já para vocês verem. Só vou colocar mais um pouco de substrato para deixar bem feito esse plantio aqui. Porque esse Cycnoches, pessoal, eu ainda nem vi a floração dele. Foi uma mudinha que eu ganhei e
está pronto. Olhem só. Agora eu vou posicionar a câmera para vocês verem melhor, mas antes eu vou colocar essa trouxinha aqui, tá? De fertilizante. Esse fertilizante aqui, pessoal, se chama Osmocote. É um fertilizante de liberação lenta e vai estar agindo aí nas nossas orquídeas de 4 a 5 meses, tá? Vocês encontram em floriculturas, viveiros, supermercados, na seção de jardinagem e principalmente na internet. Vou colocar ele aqui, tá? Que já vai ser de excelente utilização aí para nossa orquídea. Pronto, olha só como que ficou o nosso replante para vocês verem. Não foi sufocada a planta com substrato, ela ficou bem firme. Ó, tô dando uma sacoalhada aqui, ó, ficou bem firme no vaso porque continha pedra brita no substrato, tá? Isso é importante, deixar as suas orquídeas sempre firmes assim no vaso, tá, pessoal? Agora vamos para a nossa mistura, tá? Olhem só, aqui eu já estou com tudo que nós vamos precisar. Coisa simples, tá, pessoal? Vamos precisar de uma faca, o nosso borrifador. Vamos precisar de 1,5 litro de água, tá? E uma garrafa ou um recipiente aí, para depois que nós secar esse recipiente, nós vamos utilizar ele, tá? E o principal que é a folha da nossa aloe vera, a famosa babosa, tá? Deixa aí, pessoal, nos comentários se você já conhecia essa planta aqui por aloe vera ou como que você conhece ela, se é aloe vera ou babosa. Aqui na minha cidade, na minha região, nós chamamos ela de aloe vera, tá? Mas tem outras regiões que eu sei que o pessoal chama de babosa, apenas de babosa. Então, vou posicionar a câmera de novo para poder fazer a nossa mistura e mostrar para vocês como que é feito a aplicação da forma mais simples para ter ótimas florações, tá? Essa orquídea aqui, pessoal, eu fiz o replante para vocês porque ela já está adulta, né? No caso, ela soltou essa brotação, se vocês repararem, ó, aqui no continho, já soltou uma haste floral, porém eu não vi. Então eu vou tratar ela, tá? Porque a aloe vera é muito rica em nutrientes e vai fazer com que ela solte florações também. Então vou mudar a câmera agora. Pronto, pessoal, já posicionei ali a câmera. Agora o que nós vamos fazer aqui com essa aloe vera e com essa faca, tá? Eu vou colocar o vaso aqui, tá? O recipiente, e vou cortar aqui dentro, tá, pessoal? Vamos fazer um cortezinho assim, pequenininho. Quem quiser colocar inteiro pode, eu gosto de cortar assim pequeno, porque na hora que a gente for triturar, vai dar um resultado muito melhor. Pessoal, uma folha inteira de aloe vera para 1,5 litro de água, tá? Olhem só, vou cortar essa folha toda porque eu vou usar essa mistura nas minhas orquídeas depois que eu fizer o vídeo. Pronto, olhem só. Joguei aqui. Agora o que nós vamos fazer, pessoal? Essa mistura aqui, nós vamos triturar ela, tá? No liquidificador. Você vai levar essa mistura do jeito que está aqui e vai triturar ela no liquidificador. Feito isso, essa nossa mistura vai ficar assim, ó. Olhem só, vai ficar com essa tonalidade. Aqui eu já bati ela, triturei no liquidificador e coei com uma peneira bem fininha, tá, pessoal? Para não ficar pedaços grossos aí da aloe vera. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês a forma que eu mais gosto de utilizar nas minhas, tá? Porque as orquídeas, pessoal, não absorvem nutrientes apenas pelas raízes, tá? Elas também absorvem nutrientes pelas folhas aí, que fazem a fotossíntese, tá? Ajuda muito elas na fotossíntese. Vou encher agora a nossa mistura no borrifador. Pronto, pessoal, olha só. Já está pronto aqui o nosso borrifador. Agora, deixa eu colocar a orquídea aqui. Olhem só. Vou fazer a aplicação para vocês, tá? Esse daqui, pessoal, é o primeiro método que vocês podem utilizar aí a água de aloe vera nas suas orquídeas. Olhem só, já coloquei. Pessoal, vocês vão fazer a aplicação no substrato. Olha só. Vamos fazer a aplicação no substrato, igual eu estou fazendo aqui, tá? E também por todas as folhas, ó. Podem fazer aí nas folhas em cima, pode fazer por debaixo das folhas também, tá? Ó, pode aplicar por toda a planta, pessoal, por toda a sua orquídea, no substrato, folhas por cima, por baixo, no caule também. Pronto, olhem só. Esse daqui, pessoal, é o método aí que vai ajudar as suas orquídeas a fazer a fotossíntese dela muito mais rápido. Tá? Por quê? Porque as folhas, a aloe vera vai estar ajudando a limpar
essas folhas. E elas também são responsáveis por absorver uma determinada quantidade de nutrientes. Então ela vai ter um desenvolvimento muito forte, mais forte do que se você só aplicar aqui no substrato, igual eu vou mostrar agora, tá? Ó, tem gente que pode fazer assim também, mas tem gente que prefere só assim, pessoal. Ó, só no substrato, não tem problema nenhum. Olha lá, chega a tá escorrendo. Pronto. Essa daqui, pessoal, são as duas formas que vocês podem utilizar a aloe vera aí nas suas orquídeas. E também vou mostrar para vocês mais uma forma, que é utilizando o pedacinho da aloe vera. Vocês vão pegar, tá? Um pedacinho da aloe vera, vão vir nas folhas, ó, e vão esfregar nas folhas. Pode esfregar em cima e também pode esfregar por debaixo das folhas. Isso vai nutrir a sua planta, tá? Vai deixar ela muito forte, saudável, vai ser uma bomba de nutrientes aí para ela. Então ela vai soltar muitas florações, enraizamento e brotações, tá? Porque eu sempre falo aqui nos vídeos, pessoal, o pilar principal no cultivo de orquídeas é o enraizamento. Se a sua orquídea tiver raízes, automaticamente ela vai ter todos os outros fatores. Brotos, flores, folhas e entre outros, tá? Pessoal, esse daqui são as 3 formas que vocês podem utilizar aí a aloe vera, a famosa babosa, nas suas orquídeas. E também, quem quiser, pode cortar os pedacinhos assim, ó, e colocar aqui, ó. Deixa eu só puxar o zoom para vocês, ó. Pode colocar assim, tá? No substrato. Não tem problema nenhum, igual eu faço com o cravo da Índia, tá, pessoal? Nós temos vídeos aqui no canal mostrando o passo a passo de como utilizar o cravo da Índia nas orquídeas. Então, se você que está nos assistindo aí tem vontade de aprender também como usar o cravo da Índia, é só você se inscrever aqui no nosso canal, entrar aí nos nossos vídeos e você vai se surpreender com os produtos naturais que podem ser utilizados nas nossas orquídeas. Pessoal, vou mostrar de novo para vocês esse cataceto, tá? Que está muito forte, 4 brotações de floração e 4 brotações de vegetais, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por gentileza, se você não for inscrito aqui no nosso canal, eu convido você para conhecer o nosso canal e já aproveite e se inscreva também para aprender todo o passo a passo do cultivo das orquídeas e plantas que você tem em casa. Esse cataceto, pessoal, antes de encerrar, eu vou só falar para vocês o substrato que eu utilizei, que foi a casca de pinos, tá? Ela numeração 1, usei também a casca de arroz carbonizada, chips de coco e pedra brita, olhem só. E a adubação de osmocote, que não pode faltar nas nossas orquídeas. E fiz a aplicação aí dessa água de aloe vera que foi mostrada no vídeo de hoje. Então vocês podem fazer o passo a passo certinho, que dá sim um excelente resultado aí. Pessoal, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e um grande abraço.